Olá, para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou consultora de alimentos em restaurantes e padarias e hoje eu tô aqui para compartilhar um breve treinamento sobre os pré-requisitos para que os restaurantes e padarias possam estar operando em Santa Catarina durante a pandemia do coronavírus. Para começar, eu vou explicar quais são esses pré-requisitos. E todos esses itens que eu vou explicar agora, eles precisam obrigatoriamente estar sendo cumpridos pelos estabelecimentos que fornecem alimentos, restaurantes, padarias, bares. Se qualquer um desses itens que eu falar não estiver sendo cumprido no seu estabelecimento, corre o risco da vigilância vir a interditar. Então, esses itens são obrigatórios para poder estar operando nesse momento durante a pandemia do coronavírus. Às vezes vai me faltar um arzinho aqui, não tô com sintomas do Covid, tá? É porque eu tô grávida mesmo, então não se preocupem. Inicialmente, os clientes eles devem permanecer por no mínimo 1,5 metros um do outro, e esses espaços, né, de 1,5 metros precisam estar sendo sinalizados, os clientes precisam enxergar aonde que eles podem sentar. Não está sendo permitido oferecer degustações nesse momento. Todos os clientes e colaboradores devem estar fazendo uso de máscara durante todo o período que estiverem dentro do estabelecimento, tirando apenas na hora de se alimentar. Tem que ter álcool 70, tanto na entrada do restaurante, antes do buffet, caso tenha serviço de buffet, e no caixa. Antes do buffet, se tiver esse serviço oferecido, tem que ter um colaborador auxiliando os clientes a primeiro passarem álcool 70 nas mãos e friccionarem por 20 segundos, depois vestir luva descartável. Então isso é obrigatório, lembrando, se um cliente não quiser usar luva ou você não vê, né, o colaborador saiu por algum momento, vai ter que sair limpando todos os locais onde ele encostou. O buffet, ele tem que ter aquele anteparo salivar, aquela proteção que fica mais ou menos na altura da boca, né, do cliente, para evitar que caia saliva. Então, tem que ter esse anteparo independente do uso da máscara, já era obrigatório antes, então essa informação só está sendo ressaltada, né, então precisa ter o anteparo salivar mesmo com os clientes usando a máscara. Tem que ter uma pia com água, sabão, álcool 70 e papel toalha. Então, a única coisa que substitui o álcool 70 e que é até mais eficiente do que o álcool 70 é a higiene correta das mãos, com água, sabão, fricciona por pelo menos 30 segundos as mãos, enxágua bem, seca com papel toalha de primeiro uso, aquele papel toalha branquinho, não pode ser aquele de papel reciclável, papel reciclado. Então, o único método mais eficiente do que o álcool é essa higienização correta das mãos, mas essa pia, ela não pode ser a pia do sanitário. E antes do buffet, ainda assim, tem que passar o álcool 70 e vestir as luvas descartáveis. Se usar a máquina de cartão, ela deve ser higienizada com álcool 70 após cada cliente. Então, cada cliente que pagou passa álcool 70 na máquina de cartão. Deve-se aumentar a frequência de todas as superfícies, tanto ali onde estão os clientes quanto na área de produção. Aumentar a limpeza das áreas, principalmente onde tenha maior circulação de pessoas. Limpar com maior frequência os cardápios e galheteiros, de preferência após cada cliente que usou, né? Limpar também maçanetas, corrimão e interruptores com bastante frequência. Os saneantes que usar, né? Os produtos de limpeza usados, eles devem ser todos certificados pela Anvisa. Então, não dá para seguir aquela receita que aprendeu com o vizinho do produto de limpeza mirabolante, super barato, eles não são válidos, tem que ter a aprovação da Anvisa.
para garantir que ele foi feito adequadamente e que realmente é eficiente. Todos os ambientes devem ser mantidos ventilados, tanto na área dos clientes quanto as áreas de produção. Então, nesse momento, eu preferi manter portas e janelas abertas, com tela, né? Para o uso do ar-condicionado. Os colaboradores todos têm que fazer uso de uniforme, né? E esse uniforme, ele só pode ser usado no ambiente de trabalho. Então, não pode ir e vir de casa com o uniforme. Chega com sua roupa, né? Lava a mão, primeiramente, coloca o uniforme. Antes de ir embora, tira o uniforme e coloca a roupa novamente. E aí sim, leva esse uniforme para casa para higienizar, ou se tiver a higienização dele no local de trabalho, tem que ser higienizado diariamente. O uniforme completo, inclusive os sapatos, que são um item do uniforme. Então, também não dá para usar o mesmo sapato que você vem de casa. Tem que ter um sapato exclusivo para usar ali nas áreas de produção. Os refeitórios, eles podem estar sendo utilizados com no máximo 1/3 da capacidade. Então, se os colaboradores faziam o intervalo todos juntos, agora se organizar para dividir, né? Para não estar tendo essa ocupação maior do que 1/3. Então, os funcionários fazerem as refeições, os intervalos em horários diferentes. Entregadores não podem estar entrando nas áreas de produção, já não podiam antes da pandemia, agora principalmente. Nem entregadores, vendedores, nenhuma pessoa de fora pode entrar nas áreas de produção, porque você vai estar ali tomando todos os cuidados, e aí chega uma pessoa de fora que a gente não sabe os cuidados que está tendo, não vai ter trocado de uniforme para entrar, então tem que ter uma área exclusiva para o recebimento de mercadorias. E por último, não menos importante, todos os colaboradores precisam ter o treinamento de boas práticas de manipulação de alimentos. Todos os colaboradores desde a pessoa da produção, da faxina, do caixa, da entrega, todos os colaboradores precisam ter esse treinamento de boas práticas de fabricação de alimentos. Quem tiver interesse, que ainda não tiver esse curso ou tá precisando atualizar ele, né? Precisa atualizar pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano no máximo. Quem tiver interesse, entra em contato comigo, que eu vou estar abrindo turmas, pelo menos uma turma por mês, e vou estar abrindo uma nas próximas semanas. Então, se tiver funcionários novos ou você ainda não tem, entra em contato para te encaixar na próxima turma. É um treinamento de aproximadamente 2 horas e tem um certificado válido para vigilância sanitária e um valor acessível para todo mundo. Tenho certeza que tem várias pessoas pensando agora, que exagero, quanta coisa para fazer, né? Ai, não tenho medo de pegar o coronavírus, ou ai, eu sempre fiz assim e nunca morri. Mas você não tá fazendo comida só para você, você tá fazendo a comida para o seu cliente e você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe como tá a saúde dele, né? O seu cliente pode ser uma pessoa que tá com a saúde debilitada. Qualquer pessoa tem o direito de comprar os alimentos ali no seu estabelecimento. A partir do momento que você decidiu abrir as portas, você decidiu servir qualquer pessoa que quiser se alimentar ali no seu estabelecimento. E então, pode acontecer de vir uma pessoa que tá em uma fase de câncer terminal, uma pessoa que, né, tem uma doença grave, uma grávida que tem que ter vários cuidados. E essas pessoas têm todo o direito de se alimentar e não precisam te avisar. Você não vai estar sabendo quando tá vindo uma pessoa com a saúde mais debilitada. Então, você tem que estar sempre preparado para servir qualquer pessoa. E o coronavírus é um vírus, ou seja, ele é um micro-organismo e ele não é o único que a gente tem que estar cuidando. A gente não pode esquecer agora de todos aqueles outros micro-organismos que a gente já tinha que cuidar antes, que podem causar, né, várias doenças ali, as famosas DTAs, que essas doenças para você poderia só causar um mal-estar, mas para uma pessoa com a saúde mais debilitada pode levar até a morte. Então, é sério. Os principais causadores dessas DTAs
o aquecimento insuficiente dos alimentos. Então, a maioria dos micro-organismos, eles morrem acima de 60 graus. E acredita-se que o coronavírus, ele morra a 56 graus. Então, uma maneira eficiente de reduzir, né, vários micro-organismos ali é aquecer os alimentos a pelo menos 60 graus. Outro grande causador das DTAs é o resfriamento inadequado. Como que se faz o resfriamento corretamente? Resfriar de 60 graus para 10 graus em no máximo 2 horas. Maneira mais fácil de fazer isso é garantir que toda vez após desligou o fogo ou tirou do forno um alimento, em no máximo 2 horas você vai estar guardando ele na geladeira. Não dá para deixar resfriando a temperatura ambiente para o próximo colega guardar na geladeira, né? Tem que garantir que isso vai estar sendo feito em no máximo 2 horas. Outro item importante para evitar as DTAs é selecionar fornecedores idôneos, porque às vezes você está tomando todos os cuidados, mas o alimento já chegou contaminado do fornecedor. Outro item importante é o monitoramento inadequado de processos. Onde é que estão os processos descritos? Lá no seu manual, no manual de boas práticas. Então, lá deve estar descrito como você vai fazer a higienização correta, o cozimento correto, resfriamento correto, né? Falei resumidamente ali, mas no seu manual vai estar tudo isso descrito. Então, se teu manual tá lá guardado na gaveta, você nunca usou ele, nunca preencheu aquelas planilhas, chegou a hora. Elas estão lá para te auxiliar. Se você não sabe do que eu tô falando, entra em contato comigo depois. Né, se for para fazer os documentos, se tiver interesse, entra em contato. Ou mesmo se tem ali o documento e tem alguma dúvida, pode falar comigo. E aí temos os 2 principais causadores das DTAs. Os mais graves, os que a gente tem que tomar o maior cuidado, porque são os que mais acontecem. A higienização, a higiene pessoal insuficiente. Isso cada um dos colaboradores tem que cuidar. Por isso a importância de estar fazendo treinamentos, né? De lembrar como é feita a higiene correta, a higiene pessoal, porque isso só cada um de vocês vai cuidar. E um dos mais importantes aí é ir no banheiro e não lavar as mãos corretamente. Sim, isso acontece e com frequência, de causar uma doença lá no cliente, porque quem estava preparando não lavou a mão adequadamente. E o segundo mais importante é a contaminação cruzada entre alimentos crus e alimentos cozidos. Por exemplo, você está preparando um frango, esse frango tem salmonela. Você não tá vendo a salmonela, ele tá cru ali ainda, você tá picando esse frango, aí você cozinhou ele. No momento que você cozinhou ele ali, acima de 60 graus, você matou a salmonela no frango. Legal, o frango tá sem salmonela. Mas você não limpou a bancada que você usou para picar esse frango, pegou uma salada que vai ser consumida crua e picou ali com a mesma faca, por exemplo, ou né, na mesma bancada. Agora essa salada pegou a contaminação que estava ali porque você não limpou a superfície adequadamente. Essa é a contaminação cruzada. Por isso essa noia, essa loucura que a gente tá com lava-mão, álcool 70, limpar as superfícies com frequência, por causa dessa contaminação cruzada. Porque se o coronavírus passar por alguma superfície e você não limpar ela, e outra pessoa encostar ali, ou outro objeto encostar ali, pode haver essa contaminação cruzada e tudo que encostar ali onde está contaminado vai passar a ser contaminado. Qual é a maneira mais eficiente da gente evitar as DTAs? Higienização correta das mãos. Então, as mãos precisam ser higienizadas no mínimo a cada 30 minutos. E sempre que você tocar em algum objeto sujo, né? Ou sair ele do seu ambiente de trabalho, ou trocar de função. Então, a maneira mais eficiente é higienizar as mãos corretamente. E para finalizar, mais alguns cuidados que devem ser tomados para garantir que você está produzindo um alimento seguro. Limpar todas as embalagens que chegarem das matérias-primas, principalmente.
se não conseguir higienizar corretamente uma embalagem, ela não pode entrar na área de produção. Por isso que a gente não pode levar a caixa de papelão para a área de produção, porque a gente não consegue higienizar ela corretamente. Nesses casos, o que vai ser feito? Você vai tirar dessa embalagem antes de levar para a área de produção. Se necessário, pega uma outra embalagem limpa, né, um outro recipiente limpo, coloca ali dentro e aí leva para a área de produção. E higieniza suas mãos imediatamente após tocar nessas embalagens que não estavam limpas. As frutas, verduras e legumes, principalmente os que forem consumidos crus, precisam ser limpados e sanitizados. O que isso significa? Limpar é, digamos que tirar o grosso. Por exemplo, numa alface, você vai primeiro limpar, então vai tirar ali a terra e os bichinhos que tiver, e depois vai sanitizar. Que é o quê? Que é, aí sim você vai estar reduzindo a carga de micro-organismos, a quantidade de micro-organismos, até uma quantidade que seja segura para ser consumida. Como? Deixando de molho naquela solução de 1 litro de água filtrada para 1 colher de sopa de água clorada de 10 a 15 minutos. Depois enxágua bem e pode guardar ou consumir imediatamente. Um pouquinho sobre conduta pessoal. Os cuidados que cada um de vocês deve ter. Cuidar fora do trabalho. Não adianta estar cuidando só enquanto estiver dentro do ambiente de trabalho, porque se você pegar fora, não cuidar fora, e você pegar o coronavírus, corre grandes chances de você passar para os seus colegas de trabalho. Se tiver algum dos sintomas, tanto você quanto alguma pessoa que você tem contato, que mora com você na mesma casa, avise o pessoal do trabalho imediatamente, os responsáveis. Se tiver algum caso confirmado ali no seu estabelecimento, entra em contato com a vigilância sanitária imediatamente. Alguns cuidados para ter no trajeto. Tá sempre usando máscara. Mesmo assim, manter pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas. Se você vê alguém sem máscara, fica a mais de 2 metros de distância, até evita chegar perto dessa pessoa. Não passar a mão nos olhos, nariz e boca. Se fizer isso, ou se alguém vê você fazendo isso e te avisar, lava as mãos imediatamente. E andar sempre com um álcool 70, porque na rua a gente não consegue estar sempre lavando a mão, né? Então, ter o álcool 70. E assim que chegar em casa ou no trabalho, lava as mãos imediatamente. Porque, como eu comentei antes, a forma mais eficiente da gente evitar o coronavírus e as outras doenças transmitidas por alimentos é higienizando a mão corretamente. Por quê? O álcool 70, não o álcool 40, não o álcool 99. Como é que ele age? Digamos que aqui é um vírus, aqui é o coronavírus, aqui tá o álcool. O álcool 70, o que ele faz? Ele vai chegar aqui perto, ele tem uma quantidade de água que ele vai hidratar, digamos que ele vai permitir que o vírus se abra para ele entrar. E ele tem também os outros componentes ali que vão conseguir matar o vírus. Se fosse o álcool 40, ele chegaria, teria água suficiente para inflar e ele penetrar, mas ele não tem os outros componentes para matar o vírus. Se fosse o mais forte, ele não tem a água suficiente para entrar, então ele vai evaporar ainda fora e não vai agir. Então, não adianta para matar o vírus um álcool nem mais fraco do que o álcool 70, nem o mais forte do que o álcool 70. Por isso, dá a importância de ser esse o álcool e não os outros. E para finalizar, um pouquinho sobre como usar as máscaras corretamente. O tempo máximo para usar cada uma das máscaras é de 3 horas. Então, assim, dependendo do seu turno de trabalho, faz as contas, vê quantas máscaras você precisa para estar trocando a cada 3 horas. E lavar essas máscaras diariamente. Então, não adianta usa 3 horas uma, usa 3 horas outra, depois volta a usar aquela primeira. Não, usa uma vez, vai ter que higienizar ela para usar só no outro dia.
A maneira correta de higienizar. Primeiro lava com água e sabão, enxágua, deixa de molho com água clorada ou água sanitária 2 colheres de sopa para 1 litro de água por 20 a 30 minutos. Então é diferente do que eu expliquei lá para frutas e verduras, aqui é mais concentrado e por mais tempo, então 20 a 30 minutos. Depois enxágua bem, seca, passa com ferro e guarda num recipiente fechado para você pegar somente quando for usar no outro dia. A maneira correta de usar é cobrir nariz, boca e as laterais. Se não estiver fechando aqui do lado, tenta ajustar. Se não conseguir ajustar, procura outro modelo, que não adianta não fechar aqui do lado. O uso dessas máscaras é individual, então não pode ser compartilhada nem dentro da mesma família. Aquela máscara é só sua, coloca o seu nome, identifica de alguma maneira para ninguém mais usar ela. Manter a distância das outras pessoas mesmo usando a máscara. E é indicado que essas máscaras sejam usadas por no máximo 30 vezes. Que você lave elas por até 30 vezes. E aí, então, descarte, colocando dentro de um saquinho e no lixo rejeito. Não é reciclável, tá? E é isso. Bastante coisa, mas nada impossível. E qualquer dúvida, estou à disposição.